Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessa quarta lição com o título Quando o Sol se Põe, e vamos estudar hoje o segundo tópico que tem por título A Alma. Pergunta A. Visto que a alma é a soma do pó da terra, mais o sopro que Deus concedeu na criação, isso está registrado em Gênesis 2, versículo 7, que diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fogo de vida, e o homem foi feito alma vivente. Baseado nesse conceito, o que devemos entender sobre o momento da morte? Então, vamos ver o registro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o pó seria a carne que se desfaz na terra, e o espírito seria o fôlego de vida, que ao expirar, ele já não tem mais vida. Ainda o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ainda complementa: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então nós temos aqui o que devemos entender, que a alma está relacionada com o fôlego de vida. Vamos ver mais sobre o assunto apenas inspirada. Foi registrado na revista The Reverend Herald, 23 de dezembro de 1902. Diz o pensamento: Não diga presunçosamente, hoje ou amanhã entraremos em tal cidade e ficaremos lá por um ano, comprando e vendendo, e obteremos lucro. Deus pode ter planos diferentes para você. A vida não passa de um vapor. Então, aqui, em palavras rápidas e usando apenas alguns textos, vem dizendo algo muito simples. Visto que a alma é a soma do pó da terra e o sopro de Deus, o que devemos entender sobre o momento da morte? A morte existe, a vida existe e de repente já não existe mais. Temos o fôlego de vida e de repente, mediante o que Deus entender, já não o temos mais. E a partir daí já não há mais vida. É mesmo assim que funciona então a vida, né? É dessa forma que funciona a vida. Mas vamos seguir a nossa questão, a nossa lição sobre a alma. Pergunta B. Qual é a diferença entre pessoas e animais quando o assunto é a morte? Então o salmista diz: Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória de sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Então, nu viemos a este mundo e, quando morremos, nada levamos, porque nem glória, nem dinheiro, nem recurso, nada disso. É o que diz aqui o salmista. Ainda Eclesiastes 2, o versículo 15 e 16 diz o seguinte: Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Então aqui, Salomão, ao escrever sobre isso, ele também vem falando que o tolo e o sábio praticamente não faz diferença. O ser humano, quando nasce, independente do que ele fizer, quando ele morre, o fim de todos, pelo menos a nível físico e concernente ao fôlego de vida, é igual. Ainda Eclesiastes 3, 19 e 20 diz: Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos vão para o pó, todos ao pó tornarão. Então, concernente, estamos aqui a falar da alma, é muito claro, os textos mostram que não há diferença entre o ser humano e os animais. Alma é algo mortal, da mesma forma que o corpo se desfaz, o corpo desaparece, a alma também, chamado fôlego de vida, que é o conjunto dos dois. Portanto,
ele desaparece a partir do momento que expirou, é o último suspiro que dá, já não há mais vida. Portanto, temos que ter a noção de que a alma ela é mortal. Não há uma alma que fica por aí vagando, ou que vai para o céu, ou que vai para o inferno, nada disso. Da mesma forma que morre o animal, morre o ser humano. Todos nós somos feitos do pó, e ao pó tornará. Portanto, é muito simples. Vamos ver o que fala a pena inspirada em Patriarcas e Profetas, página 45. A genealogia da nossa raça, fornecida pela inspiração, não se origina numa linha de germes, moluscos e quadrúpedes que evoluem mais no grande Criador. Embora formada a partir do pó, Adão era filho de Deus. Deus colocou-o como seu representante acima das ordens inferiores de seres. Os animais não podem entender nem reconhecer a soberania de Deus, mas o Senhor lhes concedeu capacidade de amar e servir ao ser humano. Ainda temos um pensamento desejado a todas as nações também, páginas 269 e 270, diz: Ó, maravilhoso amor de Cristo que se curva para curar o culpado aflito, a divindade se entristece com os males da humanidade sofredora, mas também os alivia. Ó, poder maravilhoso que ela se demonstra aos filhos dos homens. Quem pode duvidar da mensagem da salvação? Quem pode desprezar a misericórdia de um Redentor compassivo? Era preciso nada menos que o poder criador para desenvolver a saúde àquele corpo decadente. Foi a mesma voz que comunicou vida ao ser humano, criado do pó da terra, que transmitiu vida ao agonizante paralítico. Desse modo, o mesmo poder que havia vivificado o corpo renovou-lhe o coração. Aquele que na criação falou tudo e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Tinha ordenado vida à alma morta em ofensas e pecado. Ainda lendo o livro Educação, página 27, diz assim: a sentença que o Senhor pronunciou contra Satanás indicava redenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus, entre a tua semente e a sua semente, sua maiúsculo. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nossos primeiros pais ouviram essa sentença, entenderam-na como uma promessa. Antes de ouvirem falar dos espinhos e cádiz, dos exaustivos trabalhos e sofrimentos que deveriam ser sua porção, ou do pó ao qual deveriam retornar, receberam palavras inconfundíveis de esperança. Tudo o que havia perdido quando cederam a Satanás, Cristo poderia recuperar. Então nós vemos aqui bem claro as palavras. Há uma diferença entre os seres humanos racionais, devotos a Deus, e os animais no que diz respeito a intelecto. Mas no que diz respeito à morte, ambos expiram. Assim que dá o último suspiro, já não há mais vida e o corpo volta ao pó do qual foi formado. A diferença é que o homem foi formado do pó pela mão divina, e essa é a semelhança de Deus. Então devemos ter a noção que a alma, ela não é uma alma imortal. A alma é mortal e é algo que está relacionado com o sopro de vida que foi dado e o sopro de vida que já não existe no ser humano. Então devemos ter boa noção disso, para que não venhamos a confundir com heresias e foi trazido, ao ser humano por mentes pecaminosas a imortalidade da alma. Mas esse é algo que a Bíblia não compactua. Que Deus nos abençoe, nos dê sua graça. Há mais texto que possa explicar isso, mas que possamos ter plena noção disso. E algum irmão que tiver alguma dúvida deve consultar, deve entrar em contato com o seu pastor, entrar em contato com alguém que conhece mais o assunto, para ver toda a relação de texto que existe na Bíblia, deixando bem claro a mortalidade da alma, que é um assunto muito importante e faz parte da nossa doutrina. Que Deus nos abençoe com essa graça para compreender verdades importantes para o nosso tempo e que pode, de certa forma, nos levar à vida futura, à crença ou à descrença desses assuntos. Que Deus, essa graça abençoe sempre. Amém.